Vamos estar diante do Senhor, pedir que Ele nos guie. É mais uma oportunidade que nós temos de estudar a Sua palavra. Pai, em nome de Jesus, entregamos esta reunião, nesta noite, à direção do Teu glorioso Espírito Santo. Que Ele venha tomar as nossas mentes, tomar o nosso coração, e nos guiar na Tua palavra. Pedimos ao Senhor que restaure entre nós o lugar da Tua palavra. Coloque em nós fome pela Tua palavra. Dá-nos entendimento dela, e que ela seja sempre a luz em nossa vida, para nos guiar na vereda da justiça, e amar o Teu grande nome. Te pedimos hoje, Pai, que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos ter revelação da Tua palavra. Não queremos conhecimento, queremos vida. Porque o conhecimento apenas pode nos ensoberbecer, mas a vida nos transforma, a vida nos molda. E nós queremos ser moldados pela Tua palavra. Pai, em nome do Teu Filho, ajude a cada um de nós nesta noite. No glorioso nome do Teu eterno Filho Jesus. Amém. 12ª lição. O assunto hoje é as características da oração. Vendo os aspectos práticos da oração. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto, fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Graças ao Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, após ler todos esses textos, precisamos observar com muito cuidado a didática que o Espírito Santo usa com as palavras aqui. À primeira vista, quando você analisa, especialmente nos versículos 1 a 4, onde ele coloca para nós ali algumas palavras sobre oração, tem-se a ideia de que oração é uma coisa genérica na vida da igreja. À medida que você lê esses textos, eu chamo a atenção para vocês olharem comigo aqui, quando ele usa a palavra súplica, orações, intercessões e ações de graças. Estão vendo aí? Aí embaixo ele diz, em favor de todos os homens, de todos os reis e todos os que se acham investidos de autoridade. Amados em Cristo, sejamos cuidadosos com a leitura da palavra. A primeira questão que precisamos considerar aqui diante do Senhor é que a oração não é uma coisa genérica. Alguns costumam orar assim, Senhor, abençoe esta cidade, abençoe todos os moradores dessa cidade,
Abençoe todo o teu povo nessa cidade. Essa é uma forma genérica de oração. Quando ele diz aqui em favor de todos os homens, o grande perigo é você pegar este final sem conhecer essas palavras. Essas 4 palavras, elas foram cuidadosamente colocadas por Paulo aqui. E nós precisamos ver o sentido dessas palavras. Após examinar cada uma delas, uma questão que você vai perceber é que ele vai começar no sentido mais elevado, mais profundo da oração, até a esfera mais baixa dela. Não que existe uma esfera inferior, não que existe uma esfera que nós não devamos prestar atenção. É como se você olhando da esfera mais baixa até a esfera mais alta, é como se você tivesse que passar por cada uma dessas esferas até chegar ao ponto mais elevado daquilo que é oração. E só vamos descobrir isto quando nós estudarmos essas palavras. Essas 4 palavras, elas vão nos mostrar como que 4 grandes degraus que nós temos que trilhar até aprofundar em nossa vida de oração. A última expressão que ele vai usar, que é a expressão Eucaristia, no original, que é ações de graças, e se você puder olhar essas palavras, vocês vão ver como se esta fosse o primeiro degrau. Depois nós temos que subir para um outro degrau, depois outro degrau, e até o último degrau. Aqui nós temos apenas 4. E esses 4 degraus que o Espírito Santo coloca para nós aqui, vão nos mostrar os 4 aspectos da vida profunda de oração. São características de uma vida de oração. E como deve ser a oração, ou as esferas elevadas da oração, os degraus da oração no seu aspecto ascensional. Então vamos observar com cuidado, porque no final dessa sessão desses textos, ele vai dizer que nós temos que fazer isso por todos os homens. E aqui é onde reside o perigo de nós tratarmos a oração num caráter genérico. Nós precisamos ser cuidadosos, porque a oração não pode ser uma questão genérica, como o amor não pode ser, a verdade não pode ser, a doutrina não pode ser, a palavra não pode ser, a igreja não pode ser, porque Deus não é genérico. Nós precisamos ser muito cuidadosos com tudo isso. Eu convido vocês, irmãos, a observarmos juntos aqui, a vermos esses aspectos práticos da oração. Primeiro, quando ele diz súplicas, é o primeiro termo que ele vai usar aqui. Esse termo vai nos falar da profundidade da oração em nosso relacionamento com Deus. Aqui está o aspecto mais elevado, aqui está o degrau mais alto daquilo que Paulo nos coloca. Vamos observar essa expressão, porque no original vai nos falar justamente disso. É um termo, você pode ver na sua apostila de estudo, ele ocorre 16 vezes em todo o Novo Testamento. E aqui nós vamos observar o caráter espiritual em sua intensidade e profundidade na vida de oração. Observe, irmãos, que quando ele diz súplicas, práticas de súplicas, está vendo aqui no versículo 1, use prática de súplicas. Então observe, o termo aqui é um termo que vai falar da oração no seu aspecto mais elevado. Permita-me citar 2 textos, eu gostaria que vocês anotassem, porque das 16 ocorrências deste termo no Novo Testamento, vamos extrair 2 textos que eles vão nos ajudar a compreender melhor esta palavra. Lucas, capítulo 2, versículo 37, e depois um outro texto, Efésios capítulo 6, versículo 18. Lucas 2, 37. E agora era uma viúva de 84 anos, e ela não se afastava do templo. Agora eu quero que vocês observem estas frases seguintes: servindo de dia e de noite. Está vendo esta expressão? Servindo de dia e de noite.
com jejuns e orações. Quero que vocês observem isso. Porque é um detalhe pequenininho que o Espírito Santo coloca quando você vai estudar esse termo. Aqui no original é deesis. A palavra aqui para súplicas ocorre 16 vezes. Se você toma esses textos e você vai estudá-los, você vai descobrir um detalhe muito importante. Sempre vai estar acompanhado com uma ênfase em intensidade, em continuidade. Observe, de dia e de noite, servia de dia e de noite, com jejuns e orações. A palavra aqui, orações, é súplicas. Vamos tomar um outro texto. Efésios capítulo 6, versículo 18. Está assim: com toda oração e súplicas. Olha a frase: orando em todo tempo. Está vendo? No Espírito. Vamos juntar duas frases muito importantes aqui. Primeira, noite e dia. Aqui, orando em todo o tempo. Se nós juntarmos essas duas frases aqui, nós vamos começar a ter um quadro que define para nós o significado desta palavra. Mas antes de fazer isso, eu quero tomar duas ocorrências dessa mesma palavra nos escritos que Paulo endereçou a Timóteo. Por exemplo, volte comigo aqui na Epístola a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5, e o versículo 5. Vamos formar todo o quadro para que venhamos definir de maneira bíblica esta palavra. Mas a que, na verdade, é viúva e ficou sozinha, espera em Deus e persevera, olhe bem, persevera com súplicas e orações de noite e dia. Eu quero que vocês guardem isto, porque são estas frases que vão nos ajudar a entender o sentido desta palavra. O outro texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência limpa, porque sem cessar recordo de ti em minhas orações, noite e dia. Então você está vendo o sentido desta oração? É uma oração perseverante, é uma oração governante, é uma oração incessante. Este termo aqui que Paulo vai usar, o primeiro, nos mostra a oração no seu aspecto mais profundo, mais elevado. Esta oração vai nos mostrar algo muito especial, porque é uma oração que governa toda a nossa vida, é uma oração que nos chama a oração. Esta oração, ela deve ser nossa vida e não apenas uma prática costumeira. Um dos grandes erros dos cristãos em relação à oração é torná-la genérica. Segundo, tornar a oração um meio de conquista. Muitas pessoas oram quando querem alcançar coisas. Muitas pessoas oram quando elas precisam ter algo, quando elas precisam de algo. Esse não é o sentido da oração. Paulo vai nos mostrar nesta primeira palavra que o aspecto da oração é um aspecto intenso, é um aspecto profundo. Essa oração tem que ser nossa vida. Se essa oração não for nossa vida, é como ela sendo nossa respiração. Existe algum momento do seu viver que você para de respirar? Não. Por isso que está aqui noite e dia, incessantemente. Sabe qual é a ideia que essa palavra nos traz? É como se a nossa vida e Deus estivesse, e de fato espiritualmente tem que estar, esta vida nossa, a nossa vida e a vida de Deus, estivessem unidas, em tal intensidade, inseparável, porque aqui vai nos mostrar o aspecto mais glorioso da oração, que é intimidade com Deus. Irmãos, eu, você, nós necessitamos disto. Agora, quando você fala súplica, o que te vem à mente? Pedir, não é? Nós temos que suplicar. E sabe o que a Bíblia fala sobre suplicar? Suplicar não é meramente pedir, suplicar é viver.
é viver a oração. Ou você fica 24 horas pedindo coisas para Deus? Não. Mas aqui diz que nós temos que orar o tempo todo, em todo o tempo, noite e dia. Essa oração é uma questão de viver e não de pedir. Se a nossa oração não é uma vida com Deus, então ela é um negócio com Deus. E Deus não é homem de negócio. Aí nós reduzimos Deus a um gerente de loja que fica do outro lado do balcão para satisfazer apenas consumidores religiosos. Estão entendendo, irmãos? Irmãos, vamos ser honestos. Nós pensávamos na oração desta forma? Este aspecto de oração alguma vez permeou nossa mente? A ideia que muitos cristãos têm hoje é que, fora as reuniões da igreja, fora o tempo de comunhão com a palavra, não importa o que ele faça, o que ele viva no seu trabalho, onde quer que seja, esta é a sua vida secular. Sabe como Jesus tratou esse tipo de comportamento de hipocrisia? É como se as pessoas usassem máscaras. Eu sei que não é fácil, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. É um desafio para mim, é um desafio para você. O que essa palavra nos ensina é que nós precisamos cultivar uma relação íntima com Deus a todo tempo, em todas as circunstâncias e em todos os lugares. Essa é uma palavra muito rica, porque ela nos chama a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus a todo tempo. Estão vendo? Não é uma palavra que nos exorta a pedir, mas uma palavra que nos exorta, nos encoraja a viver uma vida de relacionamento com Deus. Linda palavra, maravilhosa palavra, e ela está aqui, e Paulo começa por ela. Ele poderia começar de baixo para cima, mas ele começa de cima para baixo. Ele começa da esfera mais elevada. E aqui está uma palavra que nós não podemos deixar que ela passe apenas pela nossa mente. Você se lembra que a Bíblia fala de Enoque. Todos nós conhecemos Enoque como aquele que andou com Deus. Quando você estuda a vida de Enoque, você descobre que de fato ele andou com Deus. Ele viveu 365 anos andando com Deus. Mas tem um detalhe quando a Bíblia fala de Enoque. Aí diz assim, já não era. Lembra? E já não era. E Deus para si o tomou. Chegou um tempo que ele andou, até que ele chegou ao fim de si mesmo. Aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, irmãs, um grande perigo na vida cristã é quando os termos profundos espirituais que o Espírito Santo nos deu para governar a nossa vida, nos deu como a lâmina afiada da sua espada para penetrar no nosso coração, moldar o nosso caráter, se torna apenas chavão de retórica da nossa religiosidade. Então nós podemos citar esse texto apenas religiosamente. Esses textos não foram dados para serem citados religiosamente, mas sobre esses textos nós precisamos nos dobrar o nosso coração, dobrar os nossos joelhos, dobrar a nossa face e orarmos ao Senhor. O Senhor nos leve ao fim de nós mesmos, para que não viva o meu eu, porque o meu eu não converte. O meu eu tem que ser tratado pela cruz. O meu ego não se dobra. O meu ego, a minha dura cerviz não se curva, mas com o trabalho penetrante da tua palavra, eu me tornarei alguém quebrantado, até chegar ao fim de mim mesmo, para que eu possa andar com o Senhor. Meus irmãos, nunca andaremos com Deus enquanto o nosso eu estiver exaltado, levantado, erguido. Nunca. Nunca. Precisamos ser libertos do nosso eu. Na mesma proporção que nós temos que crer que o Senhor perdoou os nossos pecados, temos que crer também que Ele crucificou o nosso ego, o nosso eu, lá na cruz do Calvário. E muitos de nós, quando convertemos, só nos preocupamos com os nossos pecados. Existe uma questão muito séria aí. Você tem que se preocupar com o seu pecado, com os seus pecados. Todos nós temos que nos preocupar com os nossos pecados, mas também temos que preocupar com o nosso eu. Porque os nossos pecados o Senhor perdoa.
mas o nosso eu, ele crucifica. Por isso que nós temos que observar esse texto. Não vivo eu, mas o que Paulo diz antes, no versículo 19? Você se lembra de Gálatas 2? Estou crucificado. Mas o que está crucificado? Os nossos pecados? Não. Os nossos pecados, eles não foram crucificados, eles foram levados. O Senhor levou sobre si. Mas o nosso eu, ele tem que ser crucificado. E quando? Dia após dia. Porque o eu, ele não converte. O nosso eu não converte. O nosso eu não se rende. Então, como que nós vamos fazer? Aí sim, entra o aspecto subjetivo da cruz. Sabe o que a Bíblia faz? A Bíblia nos mostra que o trabalho da palavra, o trabalho da cruz é quebrantar esse velho homem. João 12, 24. O grão de trigo caindo na terra, não morrer, ele fica só. Todos nós sabemos que este texto, em primeira instância, se refere ao nosso Senhor. Mas podemos fazer uma aplicação a nós. E nessa aplicação, o que nós vamos entender? Se a nossa vida não experimentar a morte de cruz, se o nosso eu não experimentar a morte de cruz, seremos governados pelo nosso ego. Para que nosso ego não domine as nossas emoções, nossa vontade, o que sinto, o que penso, o que quero, essas faculdades da alma, mente, vontade e emoções, para que não esteja debaixo do governo do ego, nós temos que sofrer o quebrantamento pelo trabalho da cruz. Aí sim, irmãos, somente uma vida rendida, somente uma vida quebrantada, uma vida que chegou ao fim de si mesmo, é capaz de andar com Deus. Estão vendo? Já não era, porque o Senhor o tomou. Desejo do Senhor, desejo de Deus é andar conosco. O desejo de Deus é caminhar conosco. Gênesis 17. Tinha Abraão 90 anos de idade. E o Senhor lhe apareceu. E o Senhor fez uma revelação muito grande para ele. Eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Perfeição na Bíblia nunca foi sinônimo de vida sem pecado. Perfeição na Bíblia é sinônimo de vida madura, vida amadurecida. Anda na minha presença e ganhe, e tenha, e seja maduro. Como nós vamos viver uma vida madura? Se nós aprendermos a andar com Deus. E a melhor maneira de você andar com Deus é cultivar. Irmãos, eu repito isso. Cultivar. Falo para mim e para você. Cultivar uma vida de oração. Nós temos que parar de pensar que oração é só quando você dobra o seu joelho e fecha os seus olhos. Essa palavra vai além de dobrar o joelho e fechar os olhos. Essa palavra fala de uma vida governante, fala de uma vida em intimidade, fala de uma vida relacional. Estão vendo, irmãos? Percebe? Vamos a outra palavra. Então, antes de tudo, que se faça súplicas, aí depois ele vai usar uma palavra, uma outra palavra, orações. O tema aqui é prosouche. Essa palavra vai definir oração na sua profundidade, no viver prático. Aqui, esse termo define a oração dirigida a Deus. Ora, não é curioso isso? O que eu acho mais incrível é como uma palavra, ela ajuda a definir a outra. Se este termo seguinte, prosouche, vai nos falar da oração dirigida a Deus, e a outra oração, ela não é dirigida a Deus? Qual a diferença? É porque uma tem a ver com o nosso andar com Deus, e a outra tem a ver com a nossa direção a Deus. Uma é dirigida a Deus, e a outra tem a ver com o andar com Deus. Estão vendo a diferença? Uma tem a ver em andar com Deus, e a outra tem a ver com Deus ser o foco, o alvo, a meta. Percebe? É um degrau abaixo. A outra, o degrau está acima. Esta agora, o degrau está abaixo. Agora você está vendo que ele está descendo a escada da revelação daquilo que é oração. Ele vai nos mostrar algo muito especial, porque o sentido aqui é um aspecto objetivo. Essas palavras vão sempre mostrar para nós o aspecto objetivo. Mas à medida que você vai entendendo ela,
os aspectos práticos também vão sendo manifestados. Aqui tem um elemento muito importante. Muito importante. Observe aqui, irmãos. Ele diz, admoeste, pois antes de tudo, para que se faça súplicas e orações. Agora, quando você define essa palavra, diz assim, prosouche, oração dirigida a Deus. Por que Paulo colocou esta palavra aqui? Porque isso implica dizer que muitas orações, elas não são dirigidas a Deus. Muitas orações não têm Deus como foco. Muitas vezes o foco da nossa oração é a própria oração. Muitas vezes o foco da nossa oração é a nossa necessidade. Muitas vezes o foco da oração é tentar mudar Deus. Você já viu que as pessoas, elas tomam decisões. Primeiro tomam decisões, aí depois elas oram. Hoje é comum as pessoas fazerem isso. Elas tomam decisão, aí depois oram. Resolvem casar, aí depois começam a orar. Elas vão fazer um concurso, aí depois que oram. Elas nunca buscam a vontade de Deus. Aí depois elas oram para quê? Para mudar Deus. Isso não é oração. Isso é enganação. Esse tipo de comportamento parte de um coração leviano, que não sabe o que é oração e nem tampouco quem é Deus. A definição que eles têm de Deus é uma definição minimizada. Como eu acabei de dizer, um gerente de loja que fica do outro lado do balcão para satisfazer consumidores religiosos. Essa oração aqui, ela tem uma característica muito especial. Se você tomar esse termo, prosouche, no Novo Testamento, você vai encontrar 37 ocorrências desta palavra. 37 ocorrências dessa palavra. E o mais impressionante é que estas ocorrências vão dar uma grande ênfase no aspecto prático da vida cristã. Observe isto. Essas ocorrências, elas vão nos levar a refletir sobre o aspecto prático da vida cristã. Se examinamos a Bíblia, especialmente o Novo Testamento, qual livro nós poderíamos nos deter para poder conhecer a vida prática da igreja? Com absoluta certeza, o livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos estudar esta palavra aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Por favor, apenas alguns textos. Se você quiser anotar, vamos lá. Atos, capítulo 1, versículo 14. Perceba a tônica, a composição das frases, para você fazer uma boa definição do sentido dessa palavra. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos perseveravam unânimes em oração. Estão vendo aí? Versículo 14 de Atos 1. Depois, Atos 2, 42. E perseveravam, aí tem doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Sempre o mesmo termo conforme o original. Atos, capítulo 3, versículo 1. Diz que Pedro e João subiam ao templo para oração. Veja, Pedro e João subiam ao templo para oração. Capítulo 6, versículo 4. Aquela decisão dos apóstolos. Estão vendo? A decisão dos apóstolos ali quanto ao serviço diaconal. Aí eles dizem, e quanto a nós, nos consagraremos à oração. Agora, capítulo 10, Atos 10, versículo 4. Diz, a parte C do versículo, tuas orações, está vendo? E tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Versículo 31. E disse, Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Estão vendo, irmãos? Aqui temos o viver prático da igreja, porque este viver prático da igreja no livro de Atos é uma escola para nós hoje. Se nós queremos aprender a vida prática da igreja, nós temos que ir aos pés do Senhor com este livro e rogar ao Senhor que Ele nos ajude a viver a vida da igreja como aqueles irmãos viveram. Mesmo dentro do contexto cultural, social e espiritual que nós vivemos hoje, nós temos que viver a vida da igreja de maneira prática, como Deus espera de nós, como Ele deseja que nós vivamos. Então aqui você vai observar isto, e é muito importante, porque nossa vida é uma vida cercada de complexidades. A nossa vida, em todos os sentidos, nós temos dificuldades, nós temos lutas. Satanás, ele nunca usa a mesma arma, ele sempre está mudando suas armas e também mudando as suas estratégias. Satanás sempre muda suas armas e também muda suas estratégias. Queridos, às vezes eu tenho um calafrio quando eu vejo os irmãos dizendo: olha, fulano é uma pessoa de oração. A gente começa a dar muito ênfase a uma pessoa porque ela é conhecida como alguém que ora. Irmãos, muito cuidado, porque até onde eu pude perceber isso nas pessoas, não passa de religiosidade e barulho de lata vazia. Porque vida de oração é uma vida escondida com Deus. E essa vida se reflete no conhecimento de Deus, da sua vontade e propósito e também da sua palavra. Irmãos, eu cresci num berço pentecostal. Eu não deixei de ser pentecostal, eu sou pentecostal. A igreja primitiva era pentecostal. Eu só não sou pentecostalista. Então eu creio na obra do Espírito, creio no mover do Espírito, creio nos dons do Espírito. Então, se isso é estranho para você, eu quero te falar que eu não tenho dificuldade nenhuma, mas eu cresci nesse berço, vi e ouvi muitas coisas, passei minha infância, adolescência e mocidade frustrado, porque se dava muita ênfase a esse tipo de comportamento. Nós, naquela época, vivíamos cercados de movimentos e movimentos, que se renovavam de tempos em tempos. E hoje, quando eu tenho a oportunidade de olhar para trás, e tendo os olhos na palavra de Deus, graças ao Senhor, nós vemos como a igreja primitiva viveu uma vida correta diante do Senhor. A despeito de ter sido aqueles primeiros irmãos, sabemos que havia muito ainda para crescer, desenvolver. Mas, queridos, havia uma pureza, havia um relacionamento genuíno com Deus, havia uma simplicidade, onde a ênfase não estava nas pessoas, e sim no Espírito Santo. Hoje nós gostamos de dar ênfase às pessoas que pregam, as pessoas que oram, as pessoas que cantam, as pessoas que fazem. Irmãos, não vamos dar ênfase às pessoas, vamos dar ênfase ao Espírito Santo. Compreende isso? Porque você pode matar alguém, essa pessoa pode se sentir tão honrada, e a soberba vai corroendo pelas beiradas. A pessoa vai se inchando, e esse inchaço é de dentro para fora. E geralmente ninguém vê, nem a pessoa vê, mas Deus vê. Quando a pessoa quer parecer muito espiritual, não passa de um ser superficial, porque espiritualidade é uma questão de profundidade, e não de superficialidade. Como que as pessoas conseguem ser profundas, entre aspas, numa vida de oração, quando elas são rasas na palavra? Como que as pessoas são profundas na oração, mas não conhecem a mente de Deus? É isso que esse termo diz. Oração é dirigida a Deus, porque Ele é o foco. E como acabamos de ver em todos esses textos aqui, esta oração, este nível de oração, este degrau, onde nós vemos a oração, vai nos mostrar a vida prática. Todos esses textos que nós podemos ler, revelam aspectos práticos da vida da igreja primitiva. Como eu acabei de dizer, nossa vida é cercada de complexidades. Satanás a cada dia tem seus métodos, e ele vai mudando de métodos. À medida que circunstâncias vão ocorrendo, ele vai mudando suas estratégias. E muitas vezes nós não sabemos nem como orar. Porque a primeira coisa que nos vem à mente sobre oração é que oração é abrir a boca e falar algo com Deus. Mas a primeira coisa que nós aprendemos é que a oração é uma vida com Deus.
Entende? Oração é andar com Deus. Oração é viver em Deus. Oração é como ser transpassado por Deus. Oração é relacionamento com Deus. Primeiro tema que nós estudamos. Este outro tema vai nos mostrar que oração é viver a vida prática da igreja. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas. E em todas as dificuldades, complexidades e lutas. Aqui nesses textos nós vamos ver tudo isso. Vamos ver um homem que as orações dele, é interessante, diz assim, sua oração foi ouvida. Aí a última frase do texto, lembradas na presença de Deus. Quando você lê essa frase, lembradas, em memória na presença, não dá aquela ideia da fumaça, do incenso? No capítulo 10, versículo 31 está isto. Aí o versículo 4, capítulo 10 aqui de Atos, olha o que ele diz, as tuas orações, olha a frase, subiram para a memória. A oração é algo que sobe. É curioso que a primeira palavra sobre a oração nos mostra uma oração no alto. O primeiro termo que Paulo usa aqui para súplicas vai nos mostrar a oração na sua esfera mais elevada. Essa oração está colocada no ponto mais alto do nosso viver cristão. Agora, esta é uma oração de baixo para cima, porque ela tem a ver com a nossa vida aqui. É como se a nossa vida aqui fosse esta oração. É como se a nossa vida fosse o perfume ou a fragrância desta oração diante de Deus. Essa oração tem a ver com a nossa vida. Porque muitas vezes nós oramos, mas o nosso viver desmente a nossa oração. Estou entendendo? Às vezes estamos falando com Deus, mas as nossas atitudes estão apagando tudo. A nossa oração não sobe. Deus olha para a nossa oração e não vê nada. Aqui ele diz assim, memória. Deus lembra das nossas orações. O que tem a ver a lembrança de Deus com as nossas orações? Porque lembrança não tem a ver com o passado? Não é, irmãos? Ou não, eu estou enganado? Me ajude aqui. Você se lembra sempre de algo no passado? Porque essa oração tem a ver com as nossas obras. As nossas obras têm que refletir aquilo que está na presença de Deus. Quando as nossas palavras chegam, Deus soma as nossas palavras com as nossas obras, com o nosso caráter, com a nossa vida cristã. Irmãos, vocês já tinham ouvido alguma coisa sobre oração assim? Não é sério, irmãos? Essas palavras não nos esmagam? Será que a gente não tem vontade de parar e dizer, Senhor, tem misericórdia, me ajuda? Aí você diz, irmão, a oração é uma coisa tão complicada. A oração não é complicada, é nós que temos um viver complicado. É nós que complicamos. Deus nos chamou para caminhar com Ele. Deus chamou homens fracos para andar com Ele. Deus deseja que nossa vida e a vida dele seja misturada num relacionamento de intimidade. Mas é nós que entulhamos nossa mente, entulhamos o nosso coração. Nós, irmãos, precisamos tanto do socorro do Espírito Santo. Eu creio que essas palavras até aqui já mostram para nós como nós precisamos desse paracleto, desse ajudador, desse que intercede por nós, nas nossas fraquezas, desse que pega firme conosco. Como nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para nós orar a oração conveniente. Porque muitas vezes nossas orações são inconvenientes. Muitas vezes nós oramos o que não convém. Nosso falar é inconveniente para Deus. Porque o nosso falar visa muito mais a nós do que o propósito de Deus. Como disse Tiago, oramos, pedimos a Deus porque desejamos esbanjar a oração nos nossos prazeres. Que vergonha, irmãos. Eu creio que nós devemos nos sentir envergonhados por cada oração que nós fizemos para poder obter coisas para nossa satisfação. Então o que Tiago está dizendo? Ele está dizendo o oposto. Ele está dizendo que a oração nunca deve, em sentido algum, visar nossa satisfação, mas o prazer de Deus em nós. Isso esmaga o coração. Aí o cristianismo moderno hoje, o evangelicalismo degradado, entra em parafuso, porque os cristãos estão sendo ensinados a pedir coisa. Pede a casa nova, faz um projeto agora para 2013. Você já fez seu projeto? Quem é que já fez o projeto do carro novo, da casa nova, o aumento do salário?
Irmãos, a igreja gira em torno disso. Hoje essas coisas, elas governam a vida dos cristãos. É uma compulsão do ter e não do ser. Não importa quem você é. Importa que você é salvo. Deus, Ele falou que você vai reinar nessa terra. Nós vamos reinar nesse mundo. Irmãos, nós só vamos reinar nesse mundo debaixo do governo de Cristo. Ele é que é o rei dos reis. Isso não vai ser agora. Isso vai ser na era do reino, no milênio. Esse mundo agora, irmãos, ele vai entrar em profundo colapso, porque Deus julgará essa terra com seus governantes, com os reis dessa terra. Então não queira ser rei antes do tempo, que você pode passar pelo juízo de Deus. Vamos ser cuidadosos. Vamos entender tudo que o Senhor tem para nós. Se o Senhor tem para você o carro que você tem, é o que Ele te deu, aprenda a dar graças a Deus por ele. Se o Senhor permitiu que você tivesse esse salário que você tem, importa que Ele seja glorificado, importa que Ele abençoe esse salário, porque o resultado final será de glória, será de bênção. Não deixe que as compulsões que governam o coração dos ímpios entrem no teu coração. Essas campanhas, onde as pessoas são conduzidas a desejarem mais e mais e muito mais, desejam até mais do que eles têm condições de trabalhar e ganhar. Aí o coração fica megalomaníaco, a pessoa passa a ter uma mania de grandeza, come sardinha e quer arrotar caviar. Isso é uma coisa maligna, irmãos. Nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós fomos chamados. Temos que viver de acordo com a esfera do nosso chamamento. Temos que aprender a dar graças a Deus por aquilo que temos. Então, não podemos trazer oração para esse nível. Porque quando trazemos a oração para esse nível, nós estamos reduzindo Deus aos prazeres do nosso coração. E o objetivo da oração não é trazer Deus e reduzi-lo aos prazeres do nosso coração. O objetivo da oração é nos levar para dentro do coração de Deus, para desfrutar as profundezas de Deus. O Senhor diz assim através de Jeremias: clama-me, responder-te-ei. Olha a resposta de Deus: anunciarei a ti coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós temos que entender um princípio aqui. À medida que você clama o Senhor, Ele vai te ouvir, Ele vai te trazer revelações profundas. Não tem dinheiro que paga isso, irmãos. Vamos a uma outra palavra. Ele diz intercessões. Estão vendo aí? Intercessões. Vamos dar esta palavra, porque ela é muito rica também, como essas outras aqui. O sentido aqui é de um encontro, onde o pensamento mais proeminente é o da ousadia, é o da audácia, da liberdade. Intercessões, é o termo que Paulo usa aqui. Se você estuda este termo, conforme Paulo escreveu, você vai descobrir que ele ocorre apenas 2 vezes em todo o Novo Testamento. É importante você observá-los aqui. Até porque quando você estuda esses 2 textos, dificilmente você vai poder trazer uma definição clara, espiritual, daquilo que ele significa. Então nós temos que ir um pouco mais além. Vamos aqui, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então são 2 textos, onde ocorrem essa palavra, conforme está no original. Enteukes seria a tradução dela conforme o original. Mas à medida que você estuda esse vocábulo, você vai perceber que ele vem de um outro vocábulo. Olha que curiosidade. Se você estuda só este vocábulo, você não vai obter a revelação e nem o sentido daquilo que Paulo escreveu. Porque não há nenhum outro texto que possa nos ajudar, apenas temos 2. Esse aqui de 1 Timóteo 2:1 e depois o capítulo 4, versículo 5. Olha o capítulo 4, versículo 5. Vê se você consegue traduzir, interpretar, enriquecer, ampliar o sentido desta palavra. Porque pela palavra de Deus e pela intercessão, que é a palavra aqui, é santificado. Eu confesso para os irmãos, na minha limitação, não consegui interpretar
esta palavra à luz desses dois textos. Mas há uma descoberta muito especial. Este termo, ele vem de um outro vocábulo. Ele tem a sua etimologia em um outro vocábulo no original. E quando você estuda este outro vocábulo, é entugishano, da onde vem, ele é o termo, da onde vem a etimologia para explicar este outro termo aqui, enteux. Agora, por favor, observe, é um termo muito especial. 5 vezes no Novo Testamento nós vamos encontrar esse texto. E é aqui que vamos ter clareza daquilo que Paulo está dizendo acerca da intercessão. Observe, Atos dos Apóstolos, capítulo 25 e o versículo 24. Essa expressão aqui traz a ideia de ir ao encontro de uma pessoa, especialmente com o propósito de ter um relacionamento, uma comunhão, conversar. Atos 25, 24, diz: então disse Festo, Rei Agripa, e todos vós, que estáis presente conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus, olha a palavra aí, recorreu. Está vendo? É essa palavra. Mas ainda não nos sentimos satisfeitos com essa palavra. Vamos buscar uma outra palavra. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele, olha a palavra, intercede por nós. Versículo 34, ainda deste capítulo 8. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Aqui a palavra intercede. Recorreu, intercede. Vamos para mais um texto. Romanos 11, e o versículo 2. A parte B diz assim: ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias. Não sei como está na sua versão, mas na atualizada está assim: como insta. Está vendo essa palavra? Insta. Essa palavra significa falar com insistência, com instância. Insta perante Deus contra Israel, dizendo. Está vendo aí? Insta. Falar com insistência, persistência, instância. Falar com ousadia, falar de maneira deliberada. Este é o sentido desta palavra, interceder. Quando você estuda o verdadeiro sentido desta palavra interceder, é aquele que se coloca entre duas pessoas. Veja que a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 7, 25, vamos tomar só esse texto e fechar por aqui. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente aqueles que se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o que significa a palavra interceder? Você não pode interceder por uma pessoa se você não entrar na presença daquele a quem você vai pedir. O que significa é que o intercessor é aquele que se coloca entre duas pessoas. O intercessor é aquele que se coloca entre duas pessoas. A ideia aqui é aquele que entra na presença. Aquele que tem liberdade de entrar na presença. Se ele é um intercessor, só ele pode entrar na presença. Alguém não pode, então ele vai e entra. Esta é a ideia da palavra. Entrar com ousadia. Entrar com liberdade e falar pessoalmente. Que lindo, irmãos. É este termo na Bíblia. Isto é oração. Aqui o sentido é intercessão. É se colocar com ousadia, com liberdade diante de Deus.
é falar pessoalmente com Deus. Graças ao Senhor por isso. O significado dessa oração aqui é liberdade de estar diante de Deus por uma causa específica. Então esta palavra aqui, enteux, fala da profundidade da nossa liberdade diante de Deus. Agora, por favor, vamos para a última expressão aqui. Ações de graças. No original nós temos apenas um termo, Eucarístia. De onde vem a palavra Eucaristia. É um termo especial. Quando você traduz esse termo, significa gratidão por misericórdia. Você vê, irmãos, o Espírito Santo não pegou palavras isoladas, desconexas. Aqui nós temos o primeiro degrau. Então, se você deseja conhecer esses degraus da oração, saiba, este é o primeiro. Ações de graça, louvor por causa da misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. O que nós merecíamos? O inferno, a condenação. Mas Deus não deu a nós o que nós merecíamos, porque nós éramos filhos da ira, amigos dos prazeres e inimigos de Deus. Nós nascemos espiritualmente mortos, e não somente mortos, olhe bem, em delitos e pecados. Essa é a pior morte que existe, e nós nascemos mortos. Agora veja, Deus sendo rico em, olha o que Paulo diz, Efésios 2, mas, versículo 4, Deus sendo rico em misericórdia. Por que Paulo diz, mas Deus sendo rico em misericórdia? Por que ele não diz, mas Deus sendo rico em graça? Porque graça é Deus dar a nós o que nós não merecemos. Então ele diz, mas Deus sendo rico em misericórdia. Por que misericórdia? Porque os versículos 1 a 3, eles vão dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos filhos da ira. Estão vendo? Então o que esses que estavam mortos em delitos e pecados, esses que andavam segundo o curso deste mundo, esses que eram filhos da ira, o que eles mereciam? Mereciam a condenação, mereciam o inferno, mereciam uma condenação eterna. Aí Paulo diz, mas, irmãos, esse texto é precioso demais. Mas Deus sendo rico em misericórdia, mas Deus não deu a nós o que nós merecíamos. Aí nós temos que pegar a palavra no latim, para tentar entender esse texto. Porque a palavra misericórdia no latim vem de dois vocábulos, misereu e cardio. Cardio é coração. Então o que é misericórdia no latim? É tomar as misérias do outro e colocar sobre o seu próprio coração. Sabe o que Deus fez? Pegou todas as nossas misérias e colocou sobre seu filho. Aí diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é lindo, irmãos? Aí sabe o que Paulo diz? É que nós devemos adorar a Deus por sua misericórdia. Irmãos, uma das mais terríveis obras que Satanás fez nesse tempo, ele já vem fazendo há bastante tempo, mas parece que agora ele chegou no cúmulo, no ponto mais elevado. Ele colocou a igreja na frente de Cristo, ele colocou o ter na frente do ser, ele colocou o louvor na frente da palavra. Um líder de louvor aqui no Brasil, muito conhecido, ele diz que Deus vai fazer algo tão grande no louvor, que vai chegar o tempo que nós não vamos mais precisar de palavra. Tem algo que seja mais satânico do que isto? E são pessoas que têm moldado, têm sido colocado como homens de Deus na adoração. Louvor hoje, do jeito que está, é a maior profanação. Aquilo que Lúcifer tinha, e ele caiu, toda queda de Lúcifer trouxe efeito sobre o seu caráter, sobre sua obra, sobre tudo. E a grande obra de Lúcifer tem sido perverter a adoração da igreja. E você vai ver que essa perversão na Bíblia é antiga. Você se lembra quando o povo fez aquele bezerro de ouro e quando Moisés desceu, o que ele encontrou?
Josué disse, está tendo uma guerra no arraial. Aí o que Moisés falou para ele? Não é guerra. Não é barulho dos vencidos e nem dos vencedores. É o povo que está cantando, porque eu ouço. O povo estava adorando. Veja o que Satanás fez, pervertendo o povo de Deus, através da adoração. Você se lembra quando Absalão tomou o reino de Davi? O que ele fez? Ele fez um grande culto de louvor e adoração, saiu com o povo cantando na frente. Estão vendo, irmãos? Esse mesmo caminho de Lúcifer é o que nós temos visto hoje. Eu vi muitas mensagens esses dias falando sobre um festival chamado Promessas, patrocinado pela Rede Globo. E tem muitos cristãos, o que eu vi de mensagem, pessoas exaltando, agora o povo de Deus está sendo colocado no pedestal. Antes o povo de Deus estava sendo humilhado, a Globo atacava os cristãos, hoje ela coloca os cristãos. Satanás sabe muito bem, irmãos, se está ruim com eles, pior sem eles. Satanás sabe como afundar a igreja, porque ele não é capaz de edificá-la, só Cristo. Aí você vê lá aqueles cantores, estes mesmos, com aquelas músicas sem nenhum conteúdo espiritual, eles não cantam as misericórdias do Senhor, eles cantam eles mesmos, eles cantam simplesmente por cantar, porque se era algo de Deus, você acha que Deus ia levantar essa Rede Globo, ou seja, qualquer associação, ou grupo, ou empresa, ou seja lá o que for, você acha que Deus estaria preocupado que se cante para Ele? A maior preocupação hoje de Deus é que o Evangelho seja pregado em testemunho às nações. Deus está interessado na sua palavra, e esta eles não querem. Chamar profetas para pregar, eles não querem. Homens de Deus para ministrar, eles não querem. Mas cantores querem, porque a música adquiriu uma característica tão grande hoje na reunião do povo de Deus, que ela toma o lugar da palavra. Eu já estive em alguns lugares para pregar, que as pessoas perguntam assim, quanto tempo vocês vão a sua palavra? Eu falei, eu não sei. Não, irmão, é porque aqui nós não temos o costume da palavra muito longa. Irmãos, não tenho nenhum interesse de ir nesses lugares. Eu já saí, já deixei evento por conta disso. Porque isso é satânico. Hoje a palavra tem sido diluída e até destruída no meio do povo. O que se fica é com discursos vazios. Agora, quando você olha um termo como esse, Paulo está dizendo para nós, eis a escada para vocês tocarem o ponto mais elevado da vossa vida com Deus. Adore a Deus por suas misericórdias. Adore a Deus por aquilo que Ele fez por vocês. Este é o louvor da glória de Deus. Este é o louvor que toca Ele. Esse é um louvor que anjo nenhum pode fazer. Você sabia? Não tem anjo no céu que possa cantar esse louvor. Os anjos cantam a glória de Deus, mas eles nunca podem cantar a misericórdia de Deus. Eles nunca podem cantar a graça de Deus, porque este louvor só eu e você podemos fazer. E a terrível obra do diabo é tirar este louvor dos nossos corações. Você se lembra do Salmo de número 40? Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim quando clamei por socorro. O que o Senhor fez? Tirou-me de um poço de lama, colocou os meus pés sobre a rocha, e nos meus lábios um hino de louvor. Mas da onde o Senhor me tirou? Da lama, e me colocou na rocha para adorá-lo. Então nunca esqueça da onde o Senhor te tirou. Nunca se esqueça de adorar o Senhor por causa da sua misericórdia. Que palavras preciosas, irmãos. Que palavras preciosas. 4 palavras lindas que nós temos aqui. Eu creio que depois que possamos juntos compreender essas palavras, agora vamos sim entender. Porque Paulo diz, por todos os homens, por todos os reis, por todos que estão investidos de autoridade. Agora eu pergunto para vocês, veja aí nos textos, volte, 1 Timóteo 2, 1, aí você passa os versículos 4, 5, 6 e 7 agora. Aí ele vai dizer, por todos os homens, por todos os reis, por todos que estão investidos de autoridade. Será que o foco é este? Não. Olha o que ele diz, para que vivamos bem. Tem um propósito, porque você tem que orar. É porque a oração tem a ver com o nosso viver.
E este é um ponto muito importante aqui. Se você puder voltar aqui, bem no início, ele diz assim, em favor dos reis, versículo 2, e de todos os que acham investidos de autoridade. Para quê? Essa frase define propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de todas estas esferas, ou estes degraus de oração? Qual o propósito? Vivamos. Aqui tem uma palavra muito interessante, porque o sentido dessa palavra aqui é ser guiado através de, conduzir sobre. Esse é um termo que ocorre apenas nas epístolas pastorais. Lá em Tito 3:3 o sentido é vivendo, para que possamos ser conduzidos por uma vida tranquila, mansa e piedosa. O alvo de Deus nessas orações, irmãos, não são essas pessoas, somos nós, ou não? Mude o texto aí, irmãos. Vê se você não vai torcer a palavra. Por que nós temos que orar? Por que temos que apresentar todos os homens? Todos os homens aqui não é geral. Todos os homens aqui, agora tem uma conotação específica. Nós temos que ver quais são aquelas pessoas, quais são os sistemas de governo, quais são essas esferas de controle maligno, onde Satanás tem usado principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, através de governantes, através de parentes, seja lá o que for, que ele tem usado para impedir você de viver uma vida tranquila, mansa e piedosa. Isto é uma vida de paz, uma vida de equilíbrio e uma vida espiritual. Porque a palavra piedosa, piedade, eusebeia, fala de vida espiritual. Está vendo, irmãos? Este para quê define tudo para nós. Irmãos, por um momento, reflita. Lembre-se desses 4 degraus. Eu sei que cada um de nós, agora na luz da palavra do Senhor, olhando para esses degraus, nós nos sentimos miseráveis. Pensamos, meu Deus, eu não vivo esse nível de oração. Eu não tenho desfrutado desta comunhão com o Senhor. Minha vida espiritual é muito superficial. Talvez muitos de nós podemos chegar a conclusões assim. Mas se você perceber que entre esta esfera, esses degraus elevados, e esta vida tranquila, essa vida mansa, esta vida piedosa, existem muitas pessoas, existem muitas formas de sistema, que Satanás tem usado pessoas, governantes, coisas e muitas coisas, para impedir. Entre você viver uma vida de profunda espiritualidade, relacionamento com Deus. Aqui nós temos 4 degraus. Você pode ver que existem homens, pode ser no seu trabalho, pode ser o próprio sistema que te aflige, que tenta te sufocar, que tenta te angustiar. Muitas maneiras como o governo age hoje, tenta nos suplantar. Irmãos, ou não existe? Existe. Quantas vezes você viu alguém dizendo assim, irmão, nós temos que orar por todos os governos. Ó Deus, abençoa esse governo corrupto e imundo que está aí. E Deus está se contradizendo. Porque Paulo diz lá no capítulo 6, versículo 12, nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, olha a palavra, a frase, dominadores deste mundo tenebroso. Essa palavra que é cosmocratos, são demônios que agem em toda a esfera de governo que existe no mundo. Quando você vai orar, o Senhor abençoa esse governo, nós temos que pedir ao Senhor, traga juízo sobre esse governo, quanta corrupção, quanta imundícia. Ou não, irmãos, eu estou enganado, eu estou vivendo em outro país. Você olha para esse governo e você vê justiça? Você fica assombrado com a moralidade dos políticos que nos governam? Ou você chega à conclusão que eles vivem dentro de um caudal de pecados? Irmãos, nós estamos assistindo um dos piores cenários da história do nosso país. Você vê aí, quando esses empresários, esses publicitários foram julgados, penas absurdas, mas quando os políticos foram julgados, penas mínimas.
Será que ninguém se toca nesse país? Estão vendo? Não é absurdo isso? E o pior, o grande cabeça de tudo isso é idolatrado. O grande cabeça dessa máquina corrupta é o único que não sabe de nada, não viu nada, e tudo aconteceu debaixo da barba dele, quando ele tinha lá, lógico. Então, irmãos, como é possível isso? Que país é esse que nós estamos vivendo? E tem gente que acha que nós temos que orar. Vamos abençoar os nossos. Abençoar? Deus vai julgar todos eles. Lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 17, diz que um dia Deus trará juízo. Haverá um grande terremoto neste mundo. E diz que os poderosos, os grandes, os magnatas, eles vão correr, eles vão dizer para os penhascos: caí sobre nós, caí sobre nós, livrai-nos da ira de Deus e do Cordeiro. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Quando você vê crianças morrendo no Nordeste, porque a saúde é precária, quando você vê a miséria, a pobreza, você pode ter certeza que o dinheiro da corrupção é que tira a vida deles lá. Estão vendo, irmãos? Então nós não podemos generalizar a oração aqui. O que Deus está dizendo, e as coisas ficam muito claras, é que se nós queremos ter uma vida profunda com Deus, uma vida alta, uma vida num plano mais alto, em uma oração relacional com Deus, temos que colocar todos esses homens, porque muito daquilo que eles fazem, roubam de nós a tranquilidade, roubam de nós a mansidão, roubam de nós a piedade. Precisamos ter discernimento, porque se não tivermos, falo para vocês, vamos continuar vivendo uma pobreza espiritual. Que o Senhor nos livre da pobreza espiritual. E a pobreza espiritual é caracterizada por uma vida de oração superficial, por uma oração religiosa. E falo para vocês, a oração é uma joia esquecida, ignorada e desprezada pela igreja. Quando falamos em oração congregacional, a igreja não se move, a igreja não quer, não percebe que estes homens, que aqui eu quero colocar nesse caráter espiritual, eles se movem. Aí as pessoas dizem: não posso orar porque estou trabalhando até tarde, não posso orar porque eu estou cansado. E a gente tem tantas desculpas para não orar. E depois você descobre que a oração começa com a nossa gratidão. É como a Bíblia diz, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nunca esquecer aquilo que está lá em Lamentações: as nossas misérias, as nossas transgressões é a causa de não sermos consumidos. Mas a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, estas misericórdias devem ser inspiração para a nossa adoração ao Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos leve a ver todos esses textos, porque existem algumas riquezas aqui. Quando ele diz assim no versículo 3, isto é bom e aceitável. Olhe bem, agradável. O que é bom e aceitável? Deixa eu perguntar para vocês. É bom e aceitável a Deus que nós oremos por todos os homens, por todos os reis? Ou que nós temos uma vida tranquila, mansa e piedosa? Aqui que você vai ter que definir, porque é a sua definição que vai trazer a revelação desses textos. Porque se você diz: irmão, é a vontade do Senhor que nós oremos por todos os homens, por todos os reis, é assim que você vê a oração desde o Antigo Testamento, você nunca vai encontrar esse tipo de oração no Antigo Testamento, nem no Novo. Você nunca vai encontrar homens de Deus na Bíblia orando assim. Entende? Nunca. Quando os homens de Deus na Bíblia oram, eles não oram de maneira genérica, eles oram de maneira específica. Quando Daniel orou lá na Babilônia, ele se colocou diante de Deus, ele orou de maneira específica, e Deus trouxe juízo na Babilônia. Estão vendo? Quando Deus chamou Abraão para poder compartilhar com Abraão o seu coração sobre Sodoma e Gomorra, Abraão não orou para mudar a mente de Deus. A vontade de Deus é que mudou o coração de Abraão. Isso está na Bíblia. Estão vendo, irmãos? Isso está na Bíblia. Agora, o que é bom e aceitável a Deus? É que nós temos uma vida tranquila, uma vida mansa, equilibrada, e uma vida piedosa,
uma vida espiritual agradável aos seus olhos. Porque uma vida mansa, tranquila, piedosa, é uma vida de alguém que ora. É uma vida de alguém que anda com Deus. É uma vida de alguém que adora a Deus pelas suas misericórdias. É uma vida de alguém que tem Deus como foco da sua oração. E não sua vontade, não os seus desejos. Então, queridos, eu creio que até o versículo 13 aqui é muito importante. No estudo que vem, nós vamos estudar os versículos 4 a 7. Porque aqui vem um outro aspecto interessante. Quando ele diz, o qual deseja, está vendo aqui? O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Essa é uma outra pergunta importante. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Esse é o desejo dele. Agora, todos os homens vão ser salvos? Nós temos que entender que essa expressão todos aqui, no original é paz. Todas as formas de inclinações. Então é genérico. Cria uma confusão tão grande, irmãos. Porque a gente lê isto. Deus deseja, é o desejo dele. Então existem duas coisas, o desejo de Deus e a vontade de Deus. Como nós vamos entender isto? Como nós podemos tratar esses assuntos? Aí, mais ainda, versículo 5. Porquanto há um só mediador, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Agora essa palavra homem aqui é muito importante. Porque nós vamos estudar o livro de Hebreus para entender esta palavra, homem, mediador. É um outro assunto. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Aqui nós vemos a morte no aspecto universal. Será que a morte de Cristo, ela tem um caráter universal? Claro que tem. Então nós temos que entender o caráter universal e o caráter específico. Aqui Paulo mostra o caráter universal. E o grande perigo é você pegar esses textos e formular uma doutrina, chamada doutrina da expiação ilimitada. Aí, ele diz, para isso fui designado, pregador, apóstolo, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Deus os abençoe. Temos muito que estudar na próxima semana. Que a palavra do Senhor seja lâmpada para guiar os vossos pés. Que Deus os abençoe.